testando o som. Alguém pode trazer mais um copo d'água aqui, por gentileza? Oi, ficou baixo, né? Pode começar? Normal, água normal. Amém. Boa noite. Vamos se colocando de pé. Quem está aqui conosco presencialmente. Boa noite para quem está em casa. Desculpa, começamos um pouquinho depois das 8 hoje. Estamos alinhando ainda a nossa transmissão. Mas uma alegria estar aqui hoje com vocês. Aqui em Caxias faz frio. Então, uma noite fria, mas que a gente vem aqui para louvar o Senhor, amém? E Deus tem, desde o final de semana passado, Deus tem nos ensinado, né, sobre um coração adorador. E é isso que eu quero que fique no nosso coração nessa noite, viu? Pensa como que tu pode demonstrar esse coração adorador para o Senhor nessa noite. Fecha os teus olhos agora e começa a buscar, diz assim: Senhor, eu quero te adorar genuinamente, Jesus. Eu quero entregar tudo para ti nessa noite, Pai. Não deixa eu reter nada. Eu quero entregar uma adoração espontânea. Eu quero entregar, Pai, meu coração sincero aqui nesse lugar. Esse que é o nosso clamor nessa noite, amém? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, então. Tu está com o coração adorador? Tu está com o coração grato? Tu que está em casa, tu está com o coração grato de estar aqui? Amém. E agora eu quero que a gente se prepare para começar, na verdade, né, a nossa reunião com o nosso boa noite. Tá? Então, ó, bem forte, com os pulmões bem fortes, a gente vai dar o nosso boa noite. 1, 2, 3 e... Boa noite, jovem! Glória a Deus. Então coloca teu coração agora empenhado em adoração ao Senhor. Te solta, tu tá na casa do teu pai. Vai dançar com as gurias aqui. Te entrega nessa noite que o Senhor tem preparada para falar contigo. Amém? Eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em tuas mãos. Pois nosso louvor é mais do que um som. Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. Enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu clamor. Louvo ao Senhor, meu clamor. Louvo-se e da escuridão, pois sei que o controle está em tuas mãos. Pois nosso louvor é mais do que um som. Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. Enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu clamor. Louva ao Senhor, meu amor. Não vou me calar, o Rei vivo está. A igreja em uma só voz cantará. Louva ao Senhor, meu amor. Declara isso agora, que Ele é o único. Pois Tu és Senhor que ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois Tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois Tu és Senhor que ressuscitou, venceste
a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos, o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu clamor. 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 Pois tu és Senhor que ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos, o Rei vivo está. Pois tu és Senhor que ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos, o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu clamor. 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 Aleluia. Glória a Deus. Então a gente cantou agora que a gente louva o Senhor em tudo. E o que uma das principais coisas que o Senhor coloca na nossa vida é família. Então, e Deus nos deu essa canção tão linda para lembrar que sem essa comunhão nos carregando nos dias de choro, nos dias de alegria, a gente não é nada. Glória a Deus. Então, não preciso nem dizer, acho que todo mundo já sabe os passos. Tu que está em casa também aproveita, te dedica a esse tempo de louvor, porque o Senhor nos deu uma canção para a gente se alegrar profundamente. Amém? Glória a Deus. Olho para o céu, me lembro das tuas promessas. São as sementes que brotarão como exilados de volta a Sião. Vamos Deus, restaura a nossa canção, assim como os riachos trazem vida ao deserto. Semeiam com lágrimas, com alegria colherão, pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos faz família. Todos choram, angústia, dor e o dia mal são ressignificados quando estou em meio à família. Assim como os riachos trazem vida ao deserto, os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão, pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos faz família. Todos choram, angústia, dor e o dia mal são ressignificados quando estou em meio à família. Não vamos descansar até te encontrar, pois tudo que fazemos é só
fazemos é só pra te exaltar, pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos fez família. Todos choram, angústia, dor e o dia mal são insignificantes. Quando estou em meio à família, existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos fez família. Todos choram, angústia, dor e o dia mal são insignificantes. Quando estou em meio à família. Aleluia, graças a Deus. Esse ambiente de família, né? Ele vai nos auxiliando a compreender a nossa identidade como filho de Deus. É nesse lugar aqui que a gente vai readquirindo essa convicção de quem nós somos formados, que é um filho de Deus. Como um filho de Deus, ele é suprido em tudo na vida dele. Ele tem toda a provisão para a vida dele, para o propósito que o pai dele preparou para ele. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, ó, toda a provisão já foi te dada já, para te cumprir o propósito do teu pai para a tua vida. E essa canção, esse louvor que a gente vai cantar agora, ele fala disso. A gente vai declarar aqui que tudo aquilo que está conosco, tudo aquilo que o nosso pai nos dá, é dele. Toda a nossa vida é dele, tudo é dele, mas não como uma ação de nós entregarmos para ele, mas reconhecendo que tudo é dele e que ele está dispensando para a gente cumprir um propósito que ele pensou para a nossa vida. Por isso que a gente reconhece que todas as coisas vêm dele, por ele e voltam para ele. E é isso que a gente vai cantar aqui nessa noite, no nome de Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, e ele partiu o pão, e ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Declara nessa noite: tudo que tem é teu, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Sentou-se à mesa, Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, e ele partiu o pão, ele serviu o vinho, deu plena comunhão. E agora nós temos livre acesso. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu.
eu sou é teu, filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Declare: tudo é teu, tudo é teu. Já que tu reconhece isso na tua vida, agora te lança na vida do teu irmão, te junta com quem está do teu lado, pra gente estar orando juntos, como aqueles que reconhecem que já tem tudo, que o nosso Pai tem cuidado de nós. Vai declarando isso sobre a vida do teu irmão, vai dizendo: Senhor, tu tens cuidado da vida dos meus irmãos, Senhor, tu tens suprido a vida dos meus irmãos, Pai. Tudo que eles têm, a vida deles, Pai, a história deles, Pai, já foi pensada por Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, abre os olhos dos meus irmãos, abre, Senhor, dá sensibilidade, dá atenção para a vida dos meus irmãos, Pai, para eles perceberem, Pai, que Tu tens toda a provisão, Senhor, para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos andar como necessitados, nós não queremos andar como pessoas carentes, Pai. Nós queremos andar como filhos plenos, que se lançam, que se entregam em amor, aonde quer que nós estejamos, Pai. Porque é isso que nós declaramos, Pai. Toda a nossa vida, Senhor, ela é Tua, Pai. Tudo, Pai, que temos é Teu, Senhor. Tudo que somos é Teu, Pai. É para Te adorar, é para Te servir, Pai. Por isso que nós Te louvamos nessa noite, Pai. E nós declaramos, Pai, como família, como igreja, Senhor, que tudo, Pai, pertence a Ti, Pai. Tudo é Teu, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Oh, tudo que eu tenho é Teu. É teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. A partir do momento que a gente canta que tudo é dele, tudo é dele, a gente começa a observar cada detalhe da nossa vida. Ele desenha tudo na nossa vida, cada detalhe, e não é um acaso. Quando ele pensou em cada um de nós, ele pensou em detalhes. Ele sabia como é que a gente ia ser, então ele escolheu o nosso pai, a nossa mãe. Muitas das vezes a gente não entende pela vida, pelas nossas escolhas dos nossos pais, mas o Senhor, Ele é o controle de todas as coisas. Isso faz uma gratidão no nosso coração. Tu está grata ao Senhor porque Ele tem feito na tua vida? Te pergunto nessa noite, tu
Está grato que o Senhor tem feito na tua vida? Sente grato porque Ele planejou tudo. Ele desenhou toda a tua vida. Ele escreveu toda a tua vida. Amém? Esse aleluia que tem que sair do nosso coração. E essa parte eu quero que a gente cante de novo quando ele fala: não, em meu coração não se envergonhe. Cante essa canção, pois sei que há fôlego, alguma coisa assim. Pois sei que há fôlego em meus pulmões. Em meus pulmões.
Então, o que ele está falando? Primeiro, sobre uma vergonha que pode haver no nosso coração em falar dele. E tu sabe que desde semana passada, que foi o culto dos adolescentes, e a gente foi repercutindo isso. Não foi semana passada, foi na outra, né? Foi semana passada. A gente foi repercutindo sobre que há ainda resquícios no nosso coração, principalmente com adolescentes, jovens, em ter vergonha de expressar realmente quem é Jesus, de expressar realmente aqui a nossa fé. Né? A gente tem conversado sobre isso. Será que hoje, como que a gente tem atuado nos lugares onde Deus tem nos levado? Será que isso está claro? Ou será que a gente vai encobrindo isso? Isso a gente precisa pensar e refletir. Será que hoje a gente está se vergonhando do nome do Senhor? E depois ele fala, pois enquanto ainda houver fôlego nos pulmões, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Então, a partir do momento que tem fôlego no teu pulmão, nós vamos louvar ao Senhor. Então, essa é a gratidão no teu coração. Dizer, Senhor, eu estou sendo muito ingrata. Eu estou sendo muito ingrata, porque com o que Tu tem me dado, com o fôlego que Tu tem me dado nos meus pulmões, eu não estou Te adorando como eu deveria. Eu não estou cantando esse aleluia alto para que todo mundo ouça. Então, nós vamos cantar de novo essa parte. E eu quero que Tu, com todo o fôlego que tem nos teus pulmões, Tu cante, Tu exalte o nome dEle como um verdadeiro adorador. Amém? Meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar, Levante suas mãos, as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia,
tudo que há nos teus pulmões. Aplaude a Ele agora. Uma força que Deus tem te dado. Com esse fôlego ainda que há de exaltar, de adorar Ele, a gente aplaude ao nome dEle, amém? Amém, pode te colocar no teu lugar. Fica à vontade. Primeiro eu queria falar com vocês, né, sobre os dízimos, as ofertas. Se tu entende, né, esse tudo que tu tem recebido, né, como a gente cantou, né? Tudo que nós temos é dele, tudo o que nós temos é dele. Tudo, ele nos dá a oportunidade de participar do que ele tem feito na nossa vida, né? A vida financeira, ela não é diferente disso. Então entende esse tudo e se tu não entende isso, nos procura, né, para entender melhor mas não fica de fora de ser dizimista, de ser ofertante nesse lugar. Amém? Um recado é que amanhã é Santa Ceia. Então nós temos o nosso culto de manhã às 9 e à noite Santa Ceia às 19 horas. Não perde, esteja junto conosco aqui nesse culto especial. Amém? Quero trazer aqui para compartilhar a palavra conosco hoje a Milene. Deus tem colocado uma palavra no coração da Milene e a gente já vem conversando durante a semana, né? Mas creio que a palavra ela tem se renovado e tem uma porção aí para tu entregar para nós essa noite. Amém? Boa noite. Boa noite para quem está em casa. É mais uma noite, né, que Deus está nos dando aí para a gente poder estar falando dessa palavra que tem percorrido na semana, como a Alice falou, né? E é algo que o Senhor tem falado muito forte comigo, assim, e a cada dia Ele vai se renovando e vai fortalecendo a gente, né? Todos os dias, né? Ele vai falando. E é algo que a gente precisa entender, assim, quando o Senhor nos dá uma palavra, né? A gente buscar mesmo de todo o coração o que o Senhor quer falar conosco, né? Porque primeiro Ele fala conosco, para depois Ele se derramar, para se repartir na comunhão. E assim o Senhor vai falando nos corações, né? Então, essa palavra Ele falou comigo muito forte, né? E é uma palavra muito conhecida, que é Davi e Golias, está lá em 1 Samuel 17. É uma palavra bem extensa, assim, né? Eu não quero me deter a ler ela todinha, porque ela é bem conhecida, né? Uma palavra, se tu não conhece ainda, se tu não sabe detalhes dela, te recomendo a tu ler ela por completo. Mas é uma palavra que muito rica, assim, né? Uma palavra de batalha, de desafios, de enfrentamentos, de posicionamentos, onde o Senhor mostra onde que está mesmo a nossa convicção, onde em algumas áreas da nossa vida a gente está com medo, onde a gente precisa enfrentar esse medo. Então é uma palavra que fala muito sobre isso, né? Que é uma batalha ali de Davi que vai confrontar Golias, né? Golias era um filisteu que estava ali com aquele batalhão ali, que era o homem que estava tomando a frente e tinha tomando a frente para guerrear contra os israelitas, que quem estava à frente era o rei Saul. O rei Saul foi um rei nomeado pelo povo, né? O povo, por muito tempo, ele pediu para o Senhor para que nomeassem um rei, e o povo elegeu o rei Saul, né? Por um período na vida do rei Saul, o Espírito Santo de Deus habitava ali com ele, mas o rei Saul, com o coração muito endurecido, um homem muito rebelde, o Espírito Santo de Deus se afastou do rei Saul. O rei Saul era um homem que vivia muito carnalmente, né? Vivia muito sobre seus impulsos naturais. E neste período aqui, em que esse povo filisteu estava tentando confrontar ali o povo israelita, né?
se levanta um gigante chamado Golias. Ele era um homem muito alto, ele era um homem muito grande, e que chamava a atenção e que provocava um certo medo ali, né? Que trazia para aquele povo ali um medo, né? Só com a postura dele, só com a visão, com a como é que se diz? A aparência dele, né? Então, ali foi revelado no povo israelita, principalmente através do rei Saul, um medo, né? Porque era um soldado que por 40 dias ele foi confrontando aquele povo ali, né? Os israelitas, né? E ele foi desafiando e amedrontando. E aí ele vai falando ali, né? Que por 40 dias, pela manhã e pela tarde, ele confrontava esse povo para desafiar. E ele dizia, né? Levantem um homem e apresentem um homem diante dos israelitas para me desafiar, para me confrontar. E durante esse período, o povo de Israel ali, aqueles soldados, aqueles homens que estavam defendendo o seu país ali, começaram a sentir medo. Principalmente através do rei Saul, que era o homem que estava à frente ali, né? Eles começaram a sentir medo. E nesse período, Jessé, que era o pai de Davi, ele vai, e os filhos de Jessé estavam na batalha dos israelitas, né? E Jessé manda Davi, que era o irmão mais novo, um menino ali, bem jovenzinho, ir levar um alimento para os irmãos, né, que estavam nessa batalha, e ver como os irmãos estavam, né? E Davi vai, quando ele chega naquela caminhada, quando ele chega lá naquela batalha, ele vê esse povo, os israelitas, o seu irmão, com medo, né, daquele gigante ali que queria confrontar eles, né, porque aquele gigante estava ameaçando de matar, né, aquele povo ali. Então Davi, ele vem e se posiciona como esse homem que vai enfrentar Golias. E aparentemente, tu olha, né, imagina um menino, né, confrontar um gigante. Como assim? Não existe se a gente olhar com o olhar humano, né? Não, nem pensar. Não vai fazer isso, né? Mas Davi, ele tem uma postura de um homem de Deus, porque ele compreende que essa batalha, ela não é uma batalha somente física e humana. Ele entende que ele é um filho de Deus. E ele entende o lugar que ele está, ele entende para que ele nasceu, ele sabe o que Deus tem feito na vida dele, né? E aí ele começa ali a falar, né? Ele vai falando, eu estou falando aqui para vocês, eu não estou citando, porque ela é muito longa mesmo, mas eu tenho algumas anotações aqui, e a gente vai ir conversando. Ali Davi confronta esse filisteu, né, que era o Golias. E aí Davi vai perguntando ali para alguns homens, e chega o irmão dele, que é o Eliabe, que é o irmão mais velho dele, e pergunta para ele, o que tu estás fazendo aqui, né? Que é ali no 25, se eu não me engano, no versículo 25. 28? Me ajudem aí. No 28, o Eliabe pergunta assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E aí Davi vai ali e fala, o que fiz eu agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E aí o rei Saul chama Davi, e Davi fala, se posiciona diante do rei Saul e fala, eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar esse gigante. Quem ousa, né? Quem é esse homem que ousa enfrentar o povo de Deus, né? O exército do Deus vivo. E ele vai para essa batalha, e ele até antes ali, o rei Saul fala para ele, né? Olha, coloca aqui a minha armadura, coloca a minha capa, coloca a minha espada, meu capacete. Davi tentou colocar ali aquela armadura do rei Saul,
mas ele viu que ele não ia conseguir batalhar. Porque, às vezes, a gente tenta, e eu fiquei pensando sobre isso muito forte na minha vida, que muitas vezes a gente quer colocar armaduras de outras pessoas, às vezes a gente usa palavras de outras pessoas, mas a gente não tem essa convicção. E às vezes a gente vai lá e pega essa armadura de um rei, na qual ela não está pronta para nós, né? Ela não é uma roupa para nós, ela é algo que é para aquele homem. E Davi tinha a sua própria arma, Davi tinha a sua própria estratégia para enfrentar aquele Golias. Por quê? Porque não era Davi, ele sabia que ele era conduzido pelo Senhor. Porque o Senhor preparou ele até então, né? No percurso da vida de Davi, Davi foi um homem foi um menino que matou leão, que matou ursos, né? E tudo ele colocava o nome do Senhor. Ele sabia que era o Senhor que estava fazendo aquilo ali na vida dele. Não era ele, né? Diferente de Golias, né? Que era esse opressor. E Golias era um homem ali que ele confrontava com medo, se posicionando oprimindo aquele povo ali, trazendo um medo para aquele povo. Se autopromovendo, né? Eu vou enfrentar, eu vou matar, eu sempre venci as batalhas, eu vou matar. Imagina esse menino, né? Ele ia, na cabeça dele, ele ia, né? Matar rapidamente aquele menino ali. Mas Davi não. Davi, ele não olhou para o aparente visível. Ele confrontou aquilo ali, porque ele sabia que Deus estava com ele, né? E aí ele fala, o Senhor me ajudou. O Senhor me fez matar leões. O Senhor me fez matar ursos, né? Então, ele enfrentou aquele Golias ali e ele matou. Ele pegou 3, no meu tempo, era funda, né? Que se fala, né? Que fala outras palavras. E aí ele pegou com uma atiradeira e uma pedra, no versículo 50. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e matou. Ele atirou só com uma pedra na fonte de Golias. E matou esse Golias. E o povo dele ali saiu correndo, fugiu, né? Então eu fiquei trazendo isso para a minha vida, assim, quantas coisas eu fujo, né? Eu fujo por essa opressão, por essa voz que vem por 40 dias ali, né? Dizendo, levanta alguém para me confrontar. Às vezes os nossos problemas, né? Vão chegando até a porta, vão chegando nos nossos pensamentos e a gente vai achando que aquilo ali é um Golias gigante que a gente não vai conseguir suportar aquele problema, a gente não vai conseguir, de fato a gente não vai. Se a gente olhar com os nossos pensamentos e a gente fazer aquilo, olhar para aquilo que a gente consegue, a gente não vai matar esse Golias. A gente não vai matar esse problema, a gente não vai enfrentar ele. Mas se a gente olhar para o Senhor, se a gente ver, o Senhor, ele tem uma batalha, ele tem uma armadura específica para cada um de nós. Às vezes a gente quer tentar buscar outras armaduras, né? A gente tenta botar o capacete de um, a gente tenta pegar a espada de outro, para a gente tentar enfrentar isso. E quantas vezes a gente é pego, né? Com esse medo. E às vezes, pelo próprio medo, também a gente se torna esse Golias, tentando oprimir, tentando pressionar, né? No grito, na pressão ali, né? Na opressão vai indo e vai, porque isso, porque aquilo. E a gente está cheio de medo. E a gente não consegue entregar aquilo que a gente tem, que é a nossa vida, né? Para o Senhor. A gente não consegue entregar, muitas vezes, né? O pastor, semana passada, falou muito sobre a idolatria e o adorador, né? O verdadeiro adorador era a vida de Davi aqui, né? Davi, ele sabia que não era ele quem fazia essas coisas. Ele não podia fazer nada, mas era o Senhor na vida dele. Golias era esse homem que se autopromovia, né? Idolatrando a si próprio, achando que podia vencer essas batalhas, né? Oprimindo o povo ali, né? Confrontando, querendo, ameaçando, né? Às vezes a gente vive uma vida de ameaça, a gente vive ameaçando as circunstâncias, as pessoas. E a gente não se torna esse adorador, né?
queria trazer isso para vocês, para a gente estar conversando um pouquinho mais, porque é uma palavra muito forte e a gente consegue se identificar, né? De ambos os lados, né? Como essa idolatria, né? Às vezes a gente idolatra o nosso medo, né, Pastor Tiago? A gente idolatra aqueles medos, as coisas que a gente está enfrentando, a gente acaba idolatrando, né, as coisas. E a gente, ao invés da gente olhar para as circunstâncias e ser aquele que se rende verdadeiramente para o Senhor, né, se tornar esse adorador, né? Esse é o clamor, assim, do meu coração, para eu não me tornar essa idólatra, sabe? Dependente das circunstâncias, dependente das coisas aparentes que acontecem na minha vida, eu vou me posicionando. Mas eu não me posiciono como uma adoradora do Senhor e entrego totalmente para Ele, né? E me entrego nas relações assim verdadeiramente. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. É uma história que a gente pode tirar muito ensino. E algo que me chama a atenção aqui é essa falta de fé. Sabe, a gente pega e quer botar armadura nas pessoas porque a gente tem medo, né? Que as pessoas vão enfrentar aquilo que elas têm que enfrentar. Com uma ótima intenção, né? E a gente faz isso com os nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos tinham que enfrentar ali uma relação, enfrentar ali um desafio, um obstáculo, e a gente pega e a gente diz o quê? Vá que o Senhor esteja com você. Olha o que o Saul falou. Mas depois ele pegou e vestiu Davi com a armadura. Então a gente tem ali só uma falácia. A gente tem só ali, vá que o Senhor está com você. Mas olha só, mas eu quero te proteger, tá? Eu vou te colocar essa armadura. Eu vou te colocar vou te dar todas as ferramentas que uma pessoa sã, né? Na sua plena identidade de guerreiro precisa para enfrentar esse, e vai ser pouco ainda, né? Porque ele é um gigante. Ele é um gigante. Mas não era disso que Davi precisava. Davi precisava das ferramentas de pastor dele, né? Do alforje de pastor, precisava ali, né, daquilo que era pouco, mas era a experiência que ele já tinha vivido com aquele leão, era a experiência que ele tinha vivido, sabe? Era disso que ele precisava. Às vezes a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente não consegue valorizar todas as guerras, todas as lutas. Nós passamos aqui na nossa comunidade local. A gente não consegue valorizar isso ao ponto de pegar isso, trazer a memória para gerar esperança para uma próxima luta. A gente não consegue ressignificar o nosso passado. Tem muita gente aqui que não conseguiu ainda ressignificar o nosso passado. Tem áreas da minha vida que eu não consegui ainda, mas que eu preciso entender que o Senhor estava comigo. E quando eu entendo que o Senhor estava comigo, eu tenho as ferramentas para enfrentar esse gigante, que vai se tornar muito menor do que o Senhor diante da gente. E quando a gente aceita essa armadura, e quando a gente pega e vai carregando isso que não é do nosso tamanho, essa ferramenta que às vezes a gente aceita também, né? É uma relação ali de troca. Tu tem que te posicionar, não é assim, não é isso. Dá para entender que é uma relação aqui de proteção, uma relação de posicionamento, é uma relação... Não preciso disso. Não é disso que eu preciso. Então eu fiquei pensando nisso, sabe, na relação eu com a Aline, o quão muitas vezes eu quero botar uma armadura nela, eu quero, ao invés de eu trazer a memória dela, tudo que ela já passou, tudo que ela já viveu, tudo que nós já vivemos. Às vezes a gente está assim com o nosso filho, a gente está assim com o nosso colega, a gente quer preservar ele. Essa armadura é para mostrar algo aparente, como a Milene falou. A gente está muito preso no aparente ainda. Muito preso no aparente. É um gigante, é um gigante. Precisa de uma armadura, é uma armadura, é uma espada. A gente está muito preso no aparente. A gente tem que compreender que tem uma palavra de Deus derramada na nossa comunidade local, na nossa vida, na nossa inserção na cidade. Nessas relações tem uma palavra de Deus. Então, se a gente crê que tem uma palavra de Deus, a gente não tem que só falar, Deus está conosco. Não, Deus está conosco, Deus está conosco.
E a gente vai até o fim com aquilo que a gente tem. A gente não vai procurar outras ferramentas que não são nossas, que não é para nós. Então foi isso que eu pensei, né, dentro disso que tu está trazendo, Milene. Aproveitar que está pertinho aqui. É muito interessante porque Davi, ele não olhou para a circunstância, né? Ele não olhou para o que estava na volta dele. Toda a construção que o Senhor foi fazendo ele avançar entre muitas experiências, e uma de que ele era um menino que ele era o improvável. Ele era o filho mais novo, era que era o pastor que estava lá com as ovelhas, o mais franzino deles. E ele só confiou na palavra do Senhor. Ele não olhou para as circunstâncias que estão acontecendo na volta dele, né? Ele não aceitou essa armadura que eles queriam botar nele e outras que tinham colocado nele, né? Eu fico pensando muito nisso, porque as dificuldades, eu imagino ali, olha quantas dificuldades o Senhor botou na vida dele enquanto ele era pastor, né? Você vai olhar para a vida de Davi, né? Matou um leão, então o Senhor foi construindo uma forja nele para ele poder ter essa confiança de chegar até o gigante. Não foi do nada. Só que o que acontece na vida da gente? A gente muitas vezes vive algumas coisas, não ressignifica, né, como o Tiago disse, e aí tu fica com medo. E às vezes as coisas não são gigantes e a gente acaba tornando aquilo um gigante. Que fica enorme, enorme. E acaba se tornando às vezes gigante para outras pessoas. Porque tu não aprendeu aquilo que o Senhor queria te dar, te entregar genuinamente. Porque os desertos, eles são ruins, ninguém quer passar. Ninguém quer passar dificuldade. Mas não é na dificuldade que a gente se achega a Deus? Vocês se achegam a Deus sempre na alegria? A gente até é grato quando está acontecendo aquele momento maravilhoso, a gente é grato ao Senhor. Mas é na dificuldade que a gente se achega ao Senhor. É a dificuldade, é o deserto, é a falta de entendimento momentânea que a gente tem, que o Senhor nos cerca. Só que às vezes a gente fica tão cego e tão apavorado com o que está na nossa frente, que a gente não consegue ver o horizonte, a gente não consegue ver o além que o Senhor tem para nós, né? Então essa palavra ela é muito, muito profunda, né? Tem muitas vertentes assim, e dá para falar muita coisa. Oi. Chegou? O pessoal tá falando que tá travando, né? Oi. É só pra... Oi, Ula. Mas, só reiterando isso que a gente tá conversando, uma das coisas que eu pensei sobre... A gente tá falando sobre armas, né? As armas que Deus nos dá para as guerras que acontecem diariamente conosco. A todo dia a gente enfrenta uma guerra, né? São guerras que a gente vai enfrentando durante a nossa semana, durante o nosso dia. E uma das coisas que eu pensei é que a dificuldade que a gente tem em padronizar, né? Quando a gente vai para uma guerra e Deus nos dá armas, e aí dá certo. Aí nós vamos para outras guerras e a gente sempre usa o mesmo método porque deu certo uma vez, né? Então, o nosso posicionamento, por exemplo, né? Então a gente é firme. A gente viu que Deus nos deu graça, nós somos sempre firmes. Só que aí a gente vai mal porque não tem graça, porque não tem discernimento. Então, o que eu fiquei pensando, Milene, são as guerras que Deus vai nos dar, né? Mas quais as armas que nós vamos usar? Para cada guerra, para cada momento, tem uma arma. E a arma, às vezes, é o silêncio, às vezes é falando, às vezes é se posicionando mais firme, às vezes é mais manso. Isso vai depender do que Deus nos der na hora. Por isso que nós estamos falando de pessoas que estão em discernimento o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que estar atento. Isso com todo mundo, com a nossa família, no nosso trabalho. Por que a gente diz, tá em discernimento, fica atento, para que tu consiga usar a arma certa que Deus tem te dado. Então,
Então, isso que para mim fica, sabe? Será que... E eu, muitas vezes, eu padronizo. Então, deu certo uma vez, eu vou lá e faço igual, mas aí não dá certo. É sem graça, é sem discernimento, é sem sabedoria, é sem... Então é isso que eu fiquei refletindo em mim. Amém. É uma batalha espiritual, né? Estava olhando aqui no versículo 45, que Davi fala, né? Ele vai lá, porque Golias, ele confronta, né? A gente vai pensando assim, né? Ele só enfrentou leões, ele só enfrentou ursos. Não, ele já enfrentou o irmão dele, Eliabe, ali já no começo daquilo ali, né? Vem ali a família dele, o irmão carnal dele ali, já vem e confronta ele. Volta lá, vai lá para as tuas ovelhinhas, vai lá, né, com o teu rebanho, com quem tu deixou o teu rebanho, né? Se ele titubeia, se ele não é um homem de fé, como o pastor Tiago traz, se ele não é um homem firmado naquilo que Deus já tem feito com ele, ele já começa a enfraquecer. Não digo nem que não vá até o fronte com Davi, né? Mas às vezes a gente começa a perceber o desafio vindo, a gente já começa a fraquejar. Aí a gente já para ali no nosso irmão Eliabe, porque alguém da família já vem e já diz: mas tu não vai conseguir, tu é fraquinha. Milene, tu não vai conseguir parar a Júlia, o Gabriel ali, porque, né? Mas aí depois vem ali Golias, que é pior ainda, né? Se tu olhar aqui, né? Vem Golias e despreza Davi. Golias despreza. Achando ali, né? Imagina, chega um menininho ali, falando. Enquanto isso, o filisteu com seu escudo ali no versículo 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Então a gente vai caindo nessas armadilhas, né? Se a gente não está firmado naquilo que o Senhor tem, se a gente não tem essa convicção, né? E aí Davi vem e confronta aquilo ali como uma batalha espiritual mesmo, porque daí ele vai usando o nome do Senhor ali no 45, né? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, que a gente tenha essa palavra, né, bem firmada no nosso coração, que muitas vezes a gente vai olhar, a gente não consegue, mas que a gente venha crer naquilo que o Senhor tem para nós, né? Que eu não me conforme com daqui a pouco olhando para a aparência, que eu não venha desanimar, que vocês não venham a desanimar, né? Com essa aparência que muitas vezes nos paralisa, né? Pelo medo, pela vergonha, pela raiva, né? Mas que a gente venha confrontar isso, porque primeiro esse Golias está dentro de nós, né, pastor Eduardo? Esse Golias, ele está em nós. Esse Golias, esse Eliabe que vem, nossa carnalidade, né, nossa humanidade é a primeira querer nos confrontar e querer vir para fora, né, nessa batalha, né? Mas que a gente consiga matar isso, né? Matar isso na nossa carnalidade e deixar o Senhor se apresentar, porque o exército é dele e a guerra é dele, né? Amém, meus irmãos? Quer passar? Pega aqui, Mateus. Amém. Tu citou uma coisa agora que eu estava pensando, porque essas guerras que a gente vai enfrentando, a gente acha que é com o outro, né? Então, às vezes, a gente acha que o Golias é um outro que eu tenho que derrubar. Só que, na verdade, o Golias, ele está dentro de nós. Então, essa guerra que a gente está, pastor Tiago, que tu citou, é uma guerra no nosso interior. Porque olha só o que diz Tiago 4. Versículo 1 diz assim, ó: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então ele está dizendo, olha só, essas brigas, essas guerras
que está tendo entre vocês, que está tendo entre os irmãos, que está tendo entre os casais, da onde que procede, onde é que inicia isso? Qual que é a essência disso? Essas discussões aí, essas vãs discussões, essas guerras aí que não levam a lugar nenhum. Às vezes a gente está assim, irmãos, a gente está guerreando coisas que a gente não deveria guerrear, brigando coisas que a gente não deveria brigar, coisa que não vai levar a lugar nenhum. Não era essa guerra que era pra gente estar guerreando. Tem uma outra guerra que a gente tem que se posicionar. Diz da onde que é, qual que é a essência disso? De onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Então os prazeres dentro de nós começam a ficar em conflito, começam a ficar em guerra, e faz com que a gente guerreie contra o outro, que como a gente está em conflito, a gente não se entende, esse Golias se levanta e a gente ataca o outro, que parece que é o outro que está querendo. Só que às vezes o outro, Milene, está sendo Davi querendo derrubar esse Golias dentro de nós. Tem um Golias dentro de nós, irmãos, conflito. Sabe esse negócio de uma arrogância que vem no nosso coração, de uma prepotência, de coisas que a gente não gostaria de fazer e faz. Sabe, atitudes ali incoerentes com aquilo que a gente está recebendo de Deus aqui. Tem atitudes que a gente está tendo que são incoerentes, irmãos, que não dá mais para a gente aceitar. Só que quando se apresenta Golias ali contra a gente quer. Quando Davi se apresenta, a gente quer ser Golias. Esse Golias tem que ser derrubado dentro de nós. Que esses conflitos, essas guerras, né? Essa cobiça, essa inveja. Então eu acho que está no momento assim, Milene, eu recebo assim essa palavra, da gente se posicionar contra esse Golias aí que está dentro de nós. Esses conflitos que estão dentro de nós. Vamos resolver isso aí, irmãos. Te posiciona contra isso aí. Te posiciona nessa guerra contra ti mesmo. Não é contra o outro, não é contra o teu marido, não é contra o teu amigo, não é contra o teu pai, contra a tua mãe, é contigo mesmo. Te posiciona. Vai resolver esses conflitos aí que está dentro de ti e que está te fazendo um homem, uma mulher perturbado, tendo atitudes incoerentes. Não dá mais pra gente ser assim. É o momento da gente se levantar como um homem de Deus e mulher de Deus, resolvendo esses conflitos e essas guerras, derrubando esse Golias que está dentro de nós, assim, né? Então, graças a Deus, Milene. Amém. Vamos ficar de pé, te finalizando. Vamos, abraça teu irmão aí que tá do teu lado. Esse Davi tá do teu lado aí. Vamos orar e vamos clamar um pela vida do outro, assim, para que seja levantado, seja uma igreja de Davi, assim, ó. Que o Senhor coloca no nosso coração, para a gente se posicionar contra esse Golias. Porque Golias, por 40 dias, ele se posicionava, ele tomava a fronte. Nossa carnalidade, ela sempre se posiciona, ela não tem medo, ela não titubeia. Mas em nome de Jesus, nós vamos derrubar esse Golias, tudo aquilo que confronta a tua carnalidade. Hoje tu vai derrubar no teu coração. Que se levante esse Davi, que esse Davi erga a cabeça, esse Davi confronte esse Golias que está dentro de ti. Às vezes a tua armadura é uma raiva, é uma ira, é uma mágoa, é um choro, é uma tristeza, é uma vontade de ficar sozinha, é uma depressão. Às vezes é uma cobrança do Senhor. Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu não sou aquilo? Por que eu não sou do jeito que eu quero ser? Quebra esse Golias que está no teu coração. Quebra esse Golias que domina a tua mente. Se levante, Davi, para que ele venha matar esse Golias. Aleluia, Senhor. Vai tirando, Pai, tudo aquilo que a nossa carnalidade, que a nossa natureza humana, Senhor, ainda domina, Pai. Tem áreas da nossa vida que a nossa natureza humana ainda domina, Senhor. Nos dê um domínio próprio, Senhor.
Nos dê, Senhor, um coração voltado para Ti, Senhor. Um coração humilde, Senhor, para que a gente possa olhar e dizer, Senhor, qual é a batalha, Senhor, que Tu quer que eu enfrente, Pai. Primeiro dentro de mim, Senhor. Para depois a gente conseguir pegar outros irmãos, andar com outros irmãos e consigam enfrentar os seus próprios Golias. Em nome de Jesus, Senhor, a gente clama, Senhor. Essa geração jovem, Senhor, geração ansiosa, Pai. Uma geração, Senhor, que não consegue ouvir um não dos seus pais, não consegue ouvir um não de ninguém. Que se levanta aquele Golias. Uns pais, Senhor, que não conseguem se posicionar com seus filhos, Pai. Que consequentemente não consegue se posicionar no seu ambiente de trabalho, não consegue se posicionar nas áreas, nos momentos de lazer, não consegue se posicionar com seus amigos, em nome de Jesus, Pai, que a gente não seja uma geração de Golias, Pai, mas sim, Senhor, que seja uma geração de Davi, Senhor, com humildade, Senhor, que a gente não olhe para a nossa aparência, Senhor, muitas vezes a gente se enxerga como um menino covarde, um menino jovem, um menino só de boa aparência, ruivo, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que a gente venha enfrentar, Pai, essa batalha, Senhor. Porque ela não é nossa, ela é Tua, Pai. Porque Tu é um Deus, Pai. Tu é um Deus que não perdeu nenhuma batalha na Tua vida. Tu não perde, Senhor, em nome de Jesus. Mas Tu nos dá, Senhor, desafios. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pra mim é tudo para Ti. Tudo para Ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti. Se for preciso, sangrarei de novo. Se for preciso, de novo, conforme eu vou morrendo, Você vai vivendo em mim. Se for preciso, renunciarei de novo. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, Você vai dizendo eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti. Eis-me aqui. Envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti. Se for preciso, chorarei de novo. Se for preciso, sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, Você vai vivendo em mim. Se for preciso, eu renunciarei de novo. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, Você vai vivendo em mim. Eis-me aqui. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti. declare isso pra Ele. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti. Aleluia, glória a Deus. Que a gente possa lutar contra esses gigantes dentro de nós mesmos, né? Que tu tenha uma semana que o Senhor trabalhe teu coração, isso. Que Ele te mostre os gigantes que estão dentro de ti e como tu lutar com eles. E normalmente contra esses gigantes a gente não luta sozinho. A gente precisa de alguém para nos animar, alguém para nos ajudar nesse tempo. Amém? Lembrando, então amanhã nós temos nosso culto de domingo de manhã, às 9 horas. À noite, às 19, nós temos nosso culto de Santa Ceia. Santa Ceia vai ser amanhã, então se tu
puder, vem presencialmente. Se tu não puder, estiver longe, pessoal online, já prepara teu suco, teu pão e vamos cear, nos alegrarmos com o Senhor nesse tempo. Amém? Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Merecer um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Sem merecer, o seu amor se tornou o meu motivo pra viver. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Me lembrou que eu estou seguro, não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos, já não existo a forma do mundo. Fiz de tudo pra andar contigo, não me vejo em outro caminho. Hoje eu tenho o mais precioso, eu não vivo essa vida somente pra mim. Aqui vou eu, Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, aqui vou eu. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória.